Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde a todas. Falar todos aqui é uma temeridade, né? Mas que bom estar com vocês, queridas mães, nesta agradável tarde. E para aquecer o coração, porque quem reza sente necessidade também de reunir-se, de ser igreja. Quando a gente reza sozinho, é como uma vela sozinha, ilumina, mas não muito. Mas quando você junta 2, 3, 10 ou mais velas, aí ilumina muito mais. Então vocês imaginam o clarão que é a luz de vocês para o Brasil inteiro, para as famílias que aqui estão representadas através de vocês. Por isso, queridas mães, que bom que vocês vieram. Que bom que vocês descobriram a graça de fazer parte deste movimento. Que esse movimento é graça, é bênção. E olha, eu não tenho medo de dizer, e eu acho que vocês concordam, as lágrimas uniram vocês, mães, ou a preocupação com os filhos, mães que rezam pelos filhos e que rezam também pelas famílias. E parabéns a vocês, ao movimento, pela escolha de Nossa Senhora de Salete, a mãe que chora pelos filhos, que sofre os descaminhos dos filhos. Por isso, queridas mães, eu aqui trago o abraço de todos os bispos do Brasil, que estamos reunidos aqui em Aparecida, desde terça-feira e vamos até a próxima sexta-feira, dia 28. A reunião dos bispos é o desejo sincero de sermos fiéis à Igreja de Jesus Cristo no nosso tempo. Acreditem, nós somos mais de 300 bispos lá. Não vamos encontrar um que não tenha o desejo sincero no coração de acertar, de ser bênção pela igreja e para a igreja. E quando pensamos na igreja, por certo, pensamos vocês também. Por isso, queridas mães, sintam-se afetuosamente abraçada por todos os bispos do Brasil. E dizendo isso, claro, abraçados pela Igreja Católica, o núncio apostólico aqui representa o Papa. Digamos, o núncio apostólico num país é a representação, ele é o porta-voz do Papa. Quando a gente precisa falar com o Papa, bate na porta do núncio. E assim funciona muito bem, é a forma como a nossa igreja está organizada. Mas, queridas mães, só para dizer, a Ângela, ela falou que eu sou o chefe. Na verdade, eu represento o chefe. O presidente da comissão do laicato é Dom Giovanni. Fui escolhido por Dom Giovanni para ser o bispo referencial dos movimentos, e aí vocês entram, dos serviços laicais e das associações eclesiais. Então, é uma forma como a igreja no Brasil, através da CNBB, acompanha as diversas expressões do laicato, que são muitas, e aí que está toda a riqueza do Brasil. E como é bom quando a gente vê que a igreja se quer bem, se sente amada. Eu tenho como missão de falar para vocês sobre uma igreja missionária. O que é uma igreja missionária? O que é missão? Poderia começar perguntando assim, por que nós viemos nesse mundo? Será que viemos nesse mundo só para fazer peso na terra? Com certeza não, as pedras fazem isso.
E mesmo fazendo peso, tem alguma utilidade. Todos nós, criaturas, e ainda mais pela fé, batizados na Santíssima Trindade, todos nós somos um sonho de Deus, um projeto de Deus. Deus pensou em nós. Antes que você nascesse, quando estava no ventre de tua mãe, eu te conheci e te consagrei. Profeta Jeremias. Então, nós, quando estávamos no ventre da mãe, já fomos sonhados por Deus. Você, mãezinha, quando estava no ventre da sua mãe, a avó dos seus filhos, você foi sonhada por Deus. E aí, uma vocação. Sonhei com você e te consagrei. Todos nós somos consagrados. Mas depois, pelo batismo, nós recebemos uma missão, que eu gostaria de fazer referência ao evangelista Lucas. Diz assim: um mestre da lei perguntou: qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior. E Jesus continuou: o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E arremata dizendo: nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Até então a Bíblia se resumia na lei e nos profetas. E Jesus disse: olha, nesses 2 mandamentos está toda a lei, toda a Bíblia, poderíamos dizer. A partir disso, podemos concluir que a nossa missão maior nesse mundo, viemos para aprender a amar, mandamento maior do Senhor. Mas não é só uma informação, aprender e treinar. É fácil amar? Se fosse fácil, o mundo estaria cheio de amor. É difícil, não raro lá em casa, a gente magoa as pessoas que mais ama, não é mesmo? Por quê? Porque ainda não estamos suficientemente treinados. É fé, é treinamento, é exercício, é sentimento. Todos os sentimentos, quanto mais a gente alimenta, mais forte eles ficam dentro de nós. Assim é com o amor, com o bem-querer, com o respeito, com a ternura, os afetos todos. Mas vejam, mães, assim é também com os maus sentimentos, raiva, ódio, mágoa, vingança. Quanto mais você trabalha isso na mente, sobretudo no coração, mais forte fica dentro de você. E aqueles que você mais alimenta é que vão dominar a sua personalidade. Certa ocasião, um menino índio perguntou para o seu avô, diz: vô, eu estou com muita raiva do meu colega. Ele me fez passar vergonha diante dos coleguinhas da tribo. Eu estou planejando uma vingança para ele. E aí o vô olhou para o netinho e disse: sabe, eu já me deparei muitas vezes com pessoas que me fizeram o mal, sem medir as consequências dos seus atos. Mas eu me dei conta que dentro de mim tem como que 2 lobos. Um é manso, é calmo, é terno, é afetuoso. Mas o outro é raivoso, é vingativo, é odioso. Ao menor sinal de contrariedade, ele está pronto para atacar. E os 2 lobos tentam dominar o meu espírito. E o netinho parou, pensou um pouco e olhou e perguntou: vô,
no final, qual dos dois lobos vence? E o vô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimentar mais frequentemente dentro de mim. E aí podemos perguntar: qual é o sentimento que eu estou alimentando mais dentro de mim? É amor? Ou é raiva? Ou é ódio? Também as preocupações. Se você alimenta muita dor, muito sofrimento, você vai cair deprimida, porque você está trabalhando isso. Problemas, sofrimentos, todos nós temos, mas temos uma fé que nos segura. Então temos que buscar o porto seguro da nossa fé, que é Jesus Cristo, que é Nossa Senhora. Então, quando o sofrimento bater a sua porta, querida mãe, não pense que é uma maldição. Vá na missa, e quando o padre levantar a hóstia para oferecer o pão e o vinho, no seu pensamento ofereça também aquilo que a faz sofrer, a sua dor, o seu sofrimento, como oferta viva a Nosso Senhor. E olha, façam a experiência e vocês verão que diferença isso faz. Um fardo sai das costas. E por isso, Jesus, divino como é, sábio como sempre foi, nos ensinou a aprender a amar. Por quê? Porque nós só seremos felizes amando. Ninguém é feliz quando odeia. Por mais que às vezes a gente fique com a vontade de pisar no pescoço de alguém, fazer o quê? Alguém nos desagrada, nos fez maldades, é normal. Agora, quando a gente fica alimentando essas mágoas, fica carregando os defeitos dos outros nos nossos ombros, é peso morto que só nos faz sofrer. Não permita que os outros sejam causa do seu sofrimento. Conta uma outra história, que certa ocasião um rapaz foi visitar um amigo dele na cidade, e chegando lá, eles foram caminhando na cidade, só vamos comprar o jornal ali na banca. Chegando lá, pediu o jornal, e o jornaleiro rispidamente atirou o jornal, e deu o preço, e maltratou eles. E ele, com muita delicadeza: aqui está seu dinheiro, pegou o troco, tenha um bom dia, tratou muito bem. E aí o visitante perguntou assim: mas escuta, esse cara te tratou tão mal, e você trata ele com tanta delicadeza? É que eu não quero dar a ele o direito de determinar o meu comportamento. Eu sou quem sou, independente do mau humor de outras pessoas. Então nós determinamos quem somos. E vejam que a nossa missão maior nesse mundo, aprender a amar. E um filósofo, um padre filósofo, Teilhard de Chardin, ele sonhou, diz assim: queremos, nós cristãos, amorizar o mundo todo, ou seja, tornar o mundo uma nação cristã que se queira bem e que se ama. Nós estamos perto ou longe de amorizar o mundo? Mais ou menos. Todo caso, nós pessoas de fé, nós de igreja, temos o compromisso maior de amorizar o mundo. Pois bem, então podemos concluir que a nossa meta nesse mundo é a santidade. Sede santos como o Pai Celeste é santo. Outra tradução de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus, vai dizer: sede santos como o Pai Celeste é santo. É a nossa missão maior, a santidade. Por quê? Porque no final desse mundo,
nós queremos bater numa porta. Quando os nossos olhos se fecharem definitivamente nesse mundo e se abrirem para a eternidade, nós vamos bater numa porta. E conforme a porta, vai ser dito assim: vinde, vinde, bendito do meu Pai, para o reino que desde a eternidade está reservado para vós. Esta é uma porta. Outra porta, quando abrir, vai ter assim: afastai-vos, malditos, não vos conheço, não sei quem sois. É o próprio Jesus que vai dizer isso. Então, uns vinde benditos, para outros, afastai-vos, malditos. Quem quer ouvir, vinde benditos, levanta o braço. Uma salva de palmas para quem levantou os braços. São Paulo, escrevendo a Timóteo, seu amigo Timóteo, segunda carta, o último escrito de Paulo, é o testamento de Paulo. Deus que nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, em virtude de nossas obras, não em virtude das nossas obras, mas em virtude do próprio desígnio de Deus. Ou seja, Deus nos chamou, nos deu a graça, tudo o que nós precisamos para sermos santos, porque Ele quer contar conosco na eternidade. Então, este é o primeiro capítulo que nós precisamos aprender: amar e treinar, é treinamento. E aí eu pergunto, esse treinamento é só eventual ou é regular? Um jogador que fica 15 dias sem jogar, ele está apto para entrar em campo e correr 90 minutos? Imagina uma pessoa que vai na missa só no Natal e na Páscoa. Está treinado? Pode estar bem gordinho fisicamente, mas subnutrido espiritualmente. Não está treinando, não está levando a sério a sua vocação pela qual veio a este mundo. Mas vejam bem, por ocasião da ascensão, quando Jesus, depois de ressuscitado, disse assim: agora vocês vão para a Galileia, e lá todos vocês me verão. E o mesmo Mateus narra no capítulo 28, diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidavam. Jesus aproximou-se deles e falou: toda autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos, o fim do mundo. Qual é a missão que Jesus nos dá? Além de amar, aqui o testamento espiritual de Jesus: agora vocês vão pelo mundo afora e ensinam tudo aquilo que vocês viram e ouviram, e testemunhem tudo isso que vocês ouviram. É a missão dada por Jesus. Depois de tudo que Ele fez, depois da paixão, da morte, do sofrimento, até poderia ter xingado os apóstolos ou ter demonstrado algum afeto, mas Ele é o amor. Ele não faria isso porque senão Ele não seria Ele mesmo. Deus é amor. E como manifestação plena do amor de Deus, Jesus plenificou os seus afetos para com todos, mesmo com aqueles que o perseguiam, mesmo com aqueles que o condenaram. Por isso,
Queridas irmãs, queridas mãezinhas, a salvação, ela é dom, mas ela também é tarefa. Alguém podia dizer, mas eu pensei que esse negócio de missão fosse só para os missionários. Não, é para todos os batizados. Mas eu não quero saber muito desse negócio de missão. Veja bem, a missão é um bem para a igreja? Sim. A missão é uma bênção ou ser missionário é uma bênção? Ou não para você? Para mim me santificar, eu preciso ser missionário. Jesus organizava o grupo, primeiro os 12, e os mandou, 2 a 2. Depois outros 72, e os mandou, 2 a 2. E depois na volta ouvia, fazia avaliação. E até diz o texto bíblico, e eles voltaram muito alegres. E queriam se antecipar a contar tudo aquilo que eles tinham feito. Quando eu estava como bispo auxiliar em Curitiba, por uma ocasião fizemos um exercício de missionariedade e saímos de um bairro. E aí um senhor, na volta, quando fomos avaliar, como Jesus fazia, ele disse assim, eu saí para evangelizar. Acreditem, disse ele, eu voltei evangelizado. Me fez um bem muito maior para mim do que eu fiz para os outros. Por isso a missão, ela é dom. Deus nos deu o dom de sermos missionários, mas ela é também tarefa. E vejam bem, queridas mãezinhas, quanto mais a gente fala de Deus para os outros, mais forte a espiritualidade, a presença de Deus fica dentro de nós. Quanto menos a gente fala, mais fraco vai ficar. Lembram daquela expressão bíblica? A quem muito se deu, ainda mais será dado. Aquele que pouco que tem, o pouco que pensa ter, lhe será tirado. Aquela pessoa que não fala nada de Deus, aquele pouquinho de fé que tinha, vai ficar sem nada. E aonde a gente começa a ser missionário, missionária, querida mãe? Em casa, exatamente. Eu diria assim, vocês sabem, não precisa nem ensinar, mas sempre é bom lembrar, não existe melhor lugar para falar do paizinho do céu e da mãezinha do céu do que no colo do paizinho da terra e da mãezinha da terra. No colo, pertinho do coração. Porque falar de Deus não é uma informação, eu já falava isso, é uma experiência. Por que na nossa catequese nós estávamos catequizando muita gente e depois do crisma se afastando? A nossa catequese só estava dando informação, aula de catequese. Não, catequese não é aula, catequese é informação, é aprendizado, é processo, é treinamento. Por isso é a palavra de Deus, é sentar junto, é refletir, é orar. Por isso o colo do pai e da mãe, o melhor lugar para se falar de Deus, e eu diria, o lugar privilegiado para ser missionário, missionária. Que vejam bem, queridas mãezinhas, tem uma fase da criança que ela acredita em tudo aquilo que os pais fazem e dizem. Seus pais são os seus heróis. Aquela fase em que o menino senta no lado do pai e cruza a perna, igualzinho o pai. A menina tem paixão por pegar os calçados da mãe e sair desfilando dentro de casa. Seu pai, sua mãe são os seus heróis. Nesta fase, queridas mães, é a melhor, a privilegiada, para plantar a semente do divino dentro do coração dos filhos. Depois, quando eles ficarem adolescentes,
aí eles vão questionar tudo, até vocês. E às vezes os filhos na adolescência compram uma briga imensa com os pais para não se indispor com os colegas. Esse é o momento mais difícil. É por isso que a igreja coloca o crisma nesta fase, para ajudar os pais na educação da fé da família. Mas veja bem, o primeiro anúncio é a missão da igreja doméstica. Da igreja doméstica, como falava o Papa Paulo VI, a igreja doméstica. É ali, é nesse momento. Por isso, queridas mães, eu sei que muitas de vocês já acertaram e fizeram bem esta lição. Mas vejam bem, nós temos em torno de nós e no mundo que nós vivemos muitas informações, muitas mesmo. E alguns mandam para a direita, outras mandam para a esquerda, outras para cima, outra para baixo. E aí você vai ter que escolher. E se você não tiver Deus, a palavra de Deus no seu coração, você não vai acertar. É difícil, é muito difícil acertar. A palavra de Deus, vou falar bem devagarinho agora. A palavra de Deus é o mapa do tesouro do reino de Deus. E diz como chegar a esse tesouro do reino de Deus. Sem a palavra, nós somos incapazes. É a palavra de Deus. Por isso, esta palavra ela tem que estar viva dentro de nós. Eu até gostaria de cair na tentação aqui com vocês, de perguntar para vocês, quem tem o hábito de ler ao menos um versículo da palavra de Deus todos os dias? Levanta o braço. Maravilha! Uma salva de palmas para quem levantou o braço. É muito importante a palavra de Deus. Claro, alguns têm o hábito de pegar e abrir e ler e fechar. Abre, onde colocou o olho, lê, tudo bem. Mas vejam bem, agora um pouquinho de humor, que isso pode se tornar um perigo. Às vezes, um rapaz pegou, abriu e leu. E Judas enforcou-se. Ele, fechou bem ligeiro. Aí abriu de novo para melhorar um pouquinho. Vai tu e faz a mesma coisa. Aí não é bom, né? Aí não dá. Muito bem. Nós temos também o nosso catecismo, que é uma grande referência. Temos toda a doutrina da igreja. A doutrina, o magistério da igreja. E o magistério da igreja, ele é vivo. É toda a tradição da igreja interpretada pelo Papa e pelos bispos de agora e também do passado. Mas o Papa e os bispos, eles vão interpretando a palavra de Deus no tempo presente. Por isso, se pegar a interpretação lá da Idade Média, pode ser que algumas coisas não batam muito com a nossa realidade. E algumas coisas que se disse lá, pode ser que não tenha tanta força no aqui e agora. Por isso a importância do magistério da igreja, para interpretar, fazer esta interpretação. E alguém poderia dizer assim, não, mas eu não gosto muito desse Papa. E até poderia, eu diria assim, cair na tentação pouco louvável de falar mal do Papa, ou de falar mal do seu bispo. Eu pergunto assim, você, mãe, concorda com tudo aquilo que o seu filho faz? Não.
E você, filha, concordou em tudo que a sua mãe fazia? Você deixa de ser mãe para o seu filho ou deixa de ser filho da sua mãe porque não concorda em tudo com ela? O fato de a gente não concordar tudo com tudo aquilo que o Papa diz e faz, ele não deixa de ser o nosso Papa. Ele é o elo da unidade dos cristãos. Por isso, quem fala mal compromete a unidade, faz mal para a igreja toda. Verdade. Então a nossa igreja é que nem a nossa família. A gente até pode reclamar alguma coisa com o nosso irmão e irmã, mas jamais fala mal da família fora. Alguém fala mal da sua família fora? Por quê? Porque é família. E a gente se sente família. E se falou mal da família, a gente, opa, pera lá, está falando de mim. Vocês já encontraram um católico falando mal dos católicos? Infelizmente, né? É o sinal mais claro de que esta pessoa não se sente igreja. Não quer dizer que não venha a ser, mas naquele momento ela não é igreja ainda. Porque se ela fala mal, ela não tem algo que é importante para se sentir igreja. Sentimento de pertença. Aquilo que a gente sente em relação à nossa família. Eu pertenço à minha família, eu amo e defendo a minha família. Eu pertenço e amo a minha igreja e defendo a minha igreja. E aí eu sou feliz na minha igreja. E na minha igreja eu sou missionário, eu sou missionária. E a mesma coisa se diz da CNBB e a mesma coisa se diz do bispo da nossa diocese. Pode ser que tenha alguma coisa que você não concorda com o seu bispo, mas ele é o elo da unidade diocesana. Por que a gente beija o anel do bispo? Como quer dizer, eu sou fiel à minha igreja, eu estou em unidade com a igreja. Quem fala mal, quebra a unidade. Então, por isso, queridas mães, que bom que vocês se sentem igreja e amam a igreja. Dá para dizer isso? Quem ama a nossa querida igreja, levanta o braço. Oh, maravilha! Uma salva de palmas para quem levantou o braço e ama a igreja. Eu falava do catecismo, que é o resultado do nosso magistério. Diz assim no parágrafo 900, uma vez que todos os fiéis leigos, e eu fui convidado pela Ângela para estar aqui como bispo que acompanha os leigos, são encarregados por Deus do apostolado, em virtude do batismo e da confirmação. Todos os fiéis leigos são encarregados por Deus pelo batismo e pela confirmação. Eles têm a obrigação e gozam do direito. Veja, não é um fardo, é um direito, individualmente ou em grupos, ou em movimentos, também em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e reconhecida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que somente por meio deles, dos leigos, das leigas, que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer Jesus Cristo. Que bonito esse parágrafo. Quem tem o catecismo lá em casa, vai lá, pega o catecismo, parágrafo 900. Leia, medite, faça uma bela oração para ver que maravilha de vocação. Por isso a vocação, a missionariedade, que é inerente ao nosso batismo e à confirmação, ela é bênção.
ela faz parte do nosso treinamento. Como eu falava antes, pessoa treinada é pessoa que testemunha onde estiver, no trânsito, no trabalho, na escola, no clube de pais da escola, na catequese, nos serviços, nos movimentos, onde você é cristão, você não se faz cristão. Cristão não é fazer, é ser. Então você é missionário pelo próprio batismo. Papa Paulo VI, num dos mais belos documentos da Igreja, Evangelho Nunciante, ele diz: as pessoas de hoje escutam melhor as testemunhas do que os mestres, ou então, se escutam os mestres, é porque eles são também testemunhas. Evangelho Nunciante 41, o testemunho, a importância do testemunho. É fundamental que a gente consiga testemunhar bem. Tem uma história que eu gostaria de contar, é um fato verdadeiro, é atribuído a Napoleão Bonaparte, um grande líder da Revolução Francesa. Certa ocasião, o Napoleão estava para enfrentar um exército numericamente maior que o dele, belicamente melhor armado. E ele percebeu que os soldadinhos começaram a ficar com medo. E o Napoleão, com a experiência que tinha, sabia bem, muito bem, que ir para uma guerra com medo, metade da derrota já estaria garantida. O que ele faz para mudar o quadro? Ele chama os generais e diz: na hora da batalha, eu vou para o fronte, eu vou na linha de frente. Os generais olharam para ele com estranheza e disseram: imperador, o senhor só pode estar brincando. O senhor é o império, se o senhor cair, o império cai. De modo nenhum o imperador deve ir na linha de frente. Na linha de frente vão os soldados, se precisar nós, não o imperador. E o Napoleão, de forma intransigente, disse: está decidido, eu vou. Um dos generais, já se impacientando, pergunta: mas imperador, por que o senhor quer ir na linha de frente? E ele serenamente responde: porque é muito mais fácil puxar do que empurrar. E para encurtar a história, quando aqueles soldadinhos perceberam o seu imperador na linha de frente combatendo com eles, se multiplicavam em coragem, bravura e determinação. E contra toda lógica, venceram o combate. E por quê? Porque é mais fácil puxar do que empurrar. Vejamos, quando o pai ou a mãe diz: filho, filha, hoje não tem catequese, não é dia de igreja, tu não vai na igreja? E o filho sabe que o pai nunca vai ou rarissimamente vai na igreja. Está puxando, está empurrando? Está empurrando, né? Pai e a mãe, no dia da celebração, estão se arrumando. Filho, filha, vamos para a celebração. E fazendo como sempre fazem. Estão se arrumando e convidam: filha, vamos para a celebração. Estão puxando e empurrando? Puxando. É muito mais fácil puxar do que empurrar. Queridas mães, e acreditem, o resultado nem se compara. É como o dia e a noite. Por isso o testemunho é muito importante. Veja bem, o testemunho de pai que chega em casa falando mal do seu patrão, xingando o pessoal do trânsito, falando mal das pessoas que encontrou. E depois o filho vai falar mal da professora, ele censura que não é para falar mal da professora. Ele desautorizou antes. O testemunho. Vejam bem, queridas mães, os nossos filhos estão tão atentos para aquilo que nós fazemos, que são incapazes de escutar aquilo que nós falamos.
aquilo que nós fazemos marca muito mais, marca até a vida eterna. E aquilo que nós falamos, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Por isso a questão do testemunho é determinante. E quando a gente fala aqui do testemunho, estamos falando do testemunho de fé cristã. Defender a nossa religião, falar bem dela, testemunho positivo no trabalho, convidar alguém para ir na nossa celebração, participar do nosso encontro, do movimento, da própria celebração. Tão importante isso. Papa Francisco, pegando um texto dos Atos dos Apóstolos, lá do 1º capítulo, diz assim, 3 palavras, expressões chaves: sereis minhas testemunhas até os confins da terra e recebereis o Espírito Santo. Lá nos Atos dos Apóstolos diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Galileia, na Samaria, até os confins do mundo. O Papa, citando os Atos dos Apóstolos, ele faz esta referência: sereis minhas testemunhas, o Espírito Santo vai vir. Aquele senhor que diz assim, saí para evangelizar e você tem evangelizado. A força do Espírito. Até quando? Até o fim. Até o fim, não tem prazo marcado, não tem prazo de validade. Esse mandato vale para nós até o fim dos tempos. E interessante, se você pretender ler a Bíblia toda de uma só vez, ou claro, de uma só vez não, mas pegar uma sequência e ir lendo, comece pelos Atos dos Apóstolos. É apaixonante, é belíssimo esse livro. O Papa, quando um dos bispos agora na visita de Límina fez uma pergunta para ele por 20 minutos falou dos Atos dos Apóstolos, relacionando com a nossa realidade atual. Nos deu uma aula sobre os Atos dos Apóstolos que nos deixou encantados. A familiaridade com este livro. Por quê? Está lá no comecinho da igreja. Quando você se perde na estrada, no caminho, você começa a pensar, onde foi que eu saí do caminho? Ou quando você perde um objeto, você logo pensa, onde foi a última vez que eu percebi que eu estava com ele? E começa a fazer memória. O mundo está barulhento, cheio de contrassinais, mandando para todos os lados. Porto seguro. O comecinho da igreja, Atos dos Apóstolos. É uma maravilha ler esse livro. E claro, os evangelhos também, aí nós vamos ouvir o próprio Jesus falando. E nos vai fazer, com certeza, muito bem. Nós, e o Papa Francisco, com o desejo de atualizar o Evangelho para os dias de hoje e, sobretudo, atualizar o jeito da igreja ser. Porque ser cristão não é uma filosofia de vida, é um jeito de ser, é um jeito de viver, é um jeito de relacionar-se, é o jeito de Jesus de Nazaré. Isso é ser cristão. O Papa, então, convocou um sínodo para falar sobre a sinodalidade, que é um jeito de ser. Diz, este jeito de ser, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais, onde nós fazemos ou faremos a igreja juntos, caminhando juntos. Sinodal significa juntos. E o Papa então convocou este sínodo e depois ele percebeu que fez muito bem, a primeira avaliação veio com resultados muito positivos e com sugestão de que se postergasse ainda mais. E ele então decidiu manter
não só aquela pesquisa nas dioceses, que nos fez muito bem, e onde os leigos puderam dizer e escrever o que eles pensam e como eles querem a igreja. Foi uma pesquisa feita em todas as dioceses do mundo, e também, depois as sínteses diocesanas, agora uma síntese continental, e agora vai para um encontro em outubro, em Roma, 2023. Depois, outro encontro em 2024. Para quê? Para que a gente aprenda que esse jeito de ser é como o amor. A gente tem que exercitar. A gente até gostaria de na igreja poder mandar. Não, mas na igreja a gente lidera, a gente não manda. A gente coordena, a gente não chefia. Chefe é lá da seção da fábrica, esse tem que mandar, esse é chefe. Na igreja nós somos lideranças, nós lideramos, nós coordenamos os encontros, as reuniões. Isto é sinodal, é um jeito da igreja ser. Ninguém sabe mais do que ninguém, nós temos experiências de fé diferentes. De repente a Dona Maria tem uma experiência de fé mais viva, mais rica do que a minha de bispo. Então, a experiência ou as experiências são diferentes. E quando a gente senta junto e conversa, todo mundo aprende e todo mundo cresce. Em matéria de Deus, ninguém sabe mais do que ninguém. Os nossos saberes são diferentes. As nossas experiências de Deus são diferentes. Por isso, a gente silencia e respeita quem pensa diferente. Não é positivo quando a gente encontra na igreja alguém falando mal dos outros. A nossa riqueza está na diversidade, é o Espírito Santo que sopra na diversidade. Então, se somos diferentes, silenciamos e nos respeitamos e vamos conviver. Isso é sinodal, é ser sinodal. Mas, porém, nós também temos acontecendo, na linha da sinodalidade também, mas no Brasil, o terceiro ano vocacional, terceiro ano nacional vocacional, que tem como tema vocação, graça e missão, dom e tarefa, aquilo que eu falava antes. E tem como lema, corações ardentes, pés a caminho. Os discípulos de Emaús, quando eles ouviam aquele estranho que era Jesus, só que eles descobriram que era Jesus depois, falando e explicando a palavra de Deus, as Escrituras, eles disseram, mas o nosso coração não estava ardendo quando ele falava? Coração ardentes, pés a caminho. E quando eles reconheceram que era Jesus, colocaram-se a caminho, missão, dom e tarefa. O ano vocacional nacional é o terceiro, a cada 20 anos sai um, visa promover uma cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias, na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do reino de Deus. A serviço do reino de Deus. A consciência de que todos nós somos chamados, aquela citação que eu falava do Jeremias, ainda no ventre de tua mãe eu te conheci. Nós estamos nesse mundo por chamado, por dom, por vocação, e viemos com uma missão. Agora, imagine, mãezinha, se quando você fechar os seus olhos... Não, vou começar diferente. A mãe diz para a filha, filha, vai ali na vizinha do lado, ou no apartamento de baixo, de cima, e pede para ela
um corta-unha, uma lixa de unha, uma coisa bem simples. E a filha sai, se encontra com uma coleguinha e diz, vamos para a praça brincar? E foi para lá, brincou, foi lá para o outro lado. Daí uma hora voltou, entra em casa, assim, bem distraída. Filha, cadê a lixa de unha? Pã, me esqueci. Agora imagina que você chega lá no reino de Deus, bate na porta, abre, e daí, filha, como é que foi a sua missão de amar? Você amou muito, aprendeu a amar, está treinada para a vivência do mandamento do amor, e você vai dizer, pã, me esqueci. Que frustração, né? Perdeu toda a vida, passou por esse mundo fazendo muitas coisas, mas nada com singular importância que significasse na vivência do mandamento do amor. Último ponto que eu gostaria de comentar com vocês, os espaços que nós podemos atuar como igreja. O movimento, com certeza, é um belo espaço, mas a Ângela, sempre nas nossas reuniões da equipe de articulação do laicato, que ela participa regularmente, ela sempre diz assim, olha, quando o assunto é missão, eu sempre digo para as mães que missão é na comunidade, é lá na sua comunidade de fé, lá onde você vai na missa, lá onde você contribui com o seu dízimo. Claro, porque, veja bem, queridas mães, o dízimo é o que vincula. Se você não dá uma partezinha de você, você não se compromete. Quando você dá uma parte de você, independente da quantidade. Claro, tem a espórtula, que a gente diz espórtula, coleta da hora da missa. Essa é um R$1, 2, 5. O dízimo é um pouquinho mais. Mas o dízimo é importante para o sentimento de pertença. Queridas mães, se vocês encontrarem algum católico falando mal dos católicos, não precisa nem perguntar, não é dizimista. Porque quem é dizimista não fala mal, é católico, ama a igreja e participa. A igreja comunidade, a igreja base, ali é tão importante fazer este sentimento de pertença, de se envolver. É a sua igreja comunidade, e é na comunidade também que você vai fazer o exercício da missionariedade. Vejam bem, certa ocasião, uma fábula, num zoológico, estava lá o camelo pai e o camelinho filho. E de repente o camelo filho pergunta, pai, por que nós os camelos temos as nossas juntas grossas e os nossos pés fortes e reforçados, enquanto os outros animais têm as patinhas suaves e arredondadas? Ah, meu filho, é porque nós camelos carregamos pesadas cargas no deserto, então temos que ter uma estrutura óssea reforçada. Ah, pai, por que nós os camelos temos essas duas bolas nas nossas costas, enquanto que os outros animais têm o lombo lisinho, reto, arredondado, não tem esses calombos? Ah, meu filho, como eu te disse, nós caminhamos por dias carregando pesadas cargas no deserto, e no deserto não tem água, então aqui em cima vai a nossa reserva de água. Ah, sim. Pai, posso fazer outra pergunta? Sim, meu filho, pergunta. O que nós estamos fazendo num zoológico? Ou seja, nós cristãos temos todo um aparato para a missionariedade, mas não vivemos a missão. Somos como quase que nem os camelos que têm todo o aparato para o deserto, mas está dentro de um zoológico. Não usa o seu potencial. Faz
parte da natureza. Então, a sua comunidade é o local onde vai dar a sua identidade missionária. Eu diria, uma outra historinha, se vocês permitem ainda. Tenho 5 minutos. Perfeito, ótimo, obrigado. Então, agora eu fiquei confuso, se as palmas é para terminar ou é para continuar. Então vamos lá. Certa ocasião, 2 líderes de uma comunidade se desentenderam e discutiram feio. Um deles se afastou magoado e não apareceu mais na comunidade. E a comunidade se ressentiu da ausência daquele líder, porque era um homem muito bom. Certa ocasião, uma noite fria de inverno, o padre foi visitar essa liderança que tinha se afastado da comunidade. E chegando na casa, quando tocou a campainha, o dono da casa, nessa ocasião, estava sozinho em casa, na frente da lareira, olhando para o fogo e remoendo mágoas. Veja bem aquilo que a gente mais cultiva no coração. Quando ele olhou e viu que era o padre, não se entusiasmou, nem um pouquinho, mas por cortesia convidou a entrar e apontou uma cadeira que estava no lado daquela que ele estava sentado, na frente da lareira. Ficaram um bom tempo sem trocar uma palavra, aquele clima frio, sepulcral. O padre levanta sem falar nada, vai até a lareira, pega tenaço, pega a brasa e tira lá da lareira uma brasa bem grande e colocou no ladinho, fora da lareira, mas afastada do fogo. E voltou a sentar, sem dizer nenhuma palavra. Aos pouquinhos, aquela brasa que ele colocou no ladinho começou a tomar uma cor meio acinzentada, foi perdendo o brilho. De repente, quase como que num relâmpago, apagou, virou um carvão. O padre levantou de novo, foi lá, pegou aquele carvão e voltou a inserir no meio do brasedo. E aquele carvão quase que instantaneamente acendeu de novo. Sentou mais um pouco, sem falar nada, fez menção de sair. Na porta da casa, na hora da despedida, o dono da casa diz: Padre, muito obrigado pelo bonito sermão que o senhor me fez hoje. Estou voltando ao convívio da comunidade. Ele entendeu que cristão católico fora da comunidade é brasa fora do brasedo, se apaga, perde o brilho, morre, perde a identidade de cristão, deixa de ser brasa e passa a ser carvão. Mas dentro do brasedo ele se consome. Até quando? Até virar cinza. E nós, cristãos católicos, a nossa vida é um dom para servir. Até quando? Até virar cinza, também nós. E nosso Senhor nos ensinou no lava-pés. Eu que sou o mestre, Senhor, lavei-vos os pés, para que vocês aprendam e façam a mesma coisa. E vocês, mães, sabem muito bem o que é lavar os pés dos outros, né? Lavar os pés dos filhos. Vocês sabem muito bem o que é servir. Por isso, muito obrigado pela maternidade que vocês exercem no mundo e pela maternidade que vocês também exercem na igreja. Muito obrigado por serem quem são. Que Deus os abençoe. Um abraço afetuoso da igreja.